Ela me traiu com 3 caras diferentes ao mesmo tempo, e o jeito que descobri e me vinguei foi épico. Vou contar uma história que ainda me deixa impressionado quando lembro. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos e trabalho como analista financeiro. O que aconteceu comigo há 8 meses foi tão surreal que às vezes parece roteiro de filme. Mas infelizmente foi muito real. Eu namorava a Bianca há 2 anos e meio. Ela tinha 28 anos, trabalhava como gerente de vendas numa concessionária de carros de luxo, e era uma das mulheres mais carismáticas que já conheci. Extrovertida, inteligente, bem-sucedida profissionalmente. Todo mundo elogiava nosso relacionamento e eu realmente acreditava que tínhamos algo especial. A Bianca sempre foi muito sociável e independente, características que eu admirava nela. Tinha uma agenda social bem movimentada, happy hours com colegas de trabalho, almoços com clientes, eventos da concessionária, cursos de aperfeiçoamento nos fins de semana. Eu nunca me incomodei porque confiava nela completamente, também porque meu trabalho era bem puxado, então às vezes até ficava aliviado de ela ter suas próprias atividades. Morávamos juntos há 1 ano num apartamento alugado em Moema. Dividíamos todas as contas e responsabilidades meio a meio. Tínhamos uma rotina boa. Ela chegava do trabalho por volta das 19 horas. Eu chegava às 20 horas. Jantávamos juntos, assistíamos série, conversávamos sobre nossos dias. Fins de semana geralmente saíamos com amigos ou ficávamos em casa relaxando. Tudo começou a ficar estranho uns 4 meses antes da descoberta. A Bianca começou a ficar mais tempo fora de casa, sempre com justificativas plausíveis. Preciso fazer hora extra para fechar o mês, em um curso de vendas que vai até mais tarde. Os clientes VIP preferem reuniões depois do expediente. Como ela trabalhava com vendas mesmo, fazia sentido. Mas outras coisas começaram a chamar minha atenção. Ela passou a se arrumar mais para o trabalho, comprando roupas mais sofisticadas e sensuais. Mudou o corte de cabelo para algo mais moderno e caro. Começou a fazer as unhas toda semana num salão mais chique. Quando perguntei, ela disse que era investimento na imagem profissional e já que lidava com clientes de alto padrão. O comportamento dela comigo também mudou sutilmente. Ficou mais carinhosa em alguns momentos, como se estivesse compensando algo, mas ao mesmo tempo mais distante emocionalmente. Nossas conversas ficaram mais superficiais. Ela parou de falar sobre o futuro, sobre nossos planos de casar e comprar um apartamento. O uso do celular dela mudou drasticamente. Antes deixava o telefone em qualquer lugar da casa, às vezes até pedia para eu atender quando ela estava ocupada. Passou a carregar o celular para todo lado, inclusive para o banheiro. Colocou senha de segurança pela primeira vez em 2 anos de relacionamento. Quando questionei, disse que era política nova da empresa por causa dos dados dos clientes. Ela também começou a sair mais nos fins de semana. Confraternização da equipe, evento de lançamento de um carro novo, curso de especialização. Sempre tinha fotos para mostrar depois, então eu não desconfiava. Mas percebi que ela voltava dessas saídas com um humor estranho. Às vezes eufórica demais, outras vezes meio culpada. A primeira suspeita real veio quando encontrei um recibo de jantar romântico para 2 pessoas num restaurante caro, numa terça-feira que ela disse ter ficado até tarde trabalhando. Quando mostrei o recibo que estava na bolsa dela, ela disse que foi um jantar de negócios com uma cliente importante. A explicação fez sentido, mas algo no jeito que ela falou me incomodou. 2 semanas depois, ela chegou em casa com uma pulseira cara que eu nunca tinha visto. Ganhei de uma cliente satisfeita, ela explicou, mas era claramente uma pulseira masculina, daquelas que homens dão para namoradas. Quando questionei, ela ficou irritada e disse que eu estava sendo possessivo e desconfiado. O episódio que realmente acendeu o sinal de alerta foi numa sexta-feira à noite. Ela disse que ia num evento da empresa até tarde e voltaria no sábado de manhã. Mas às 23h30 eu estava passando de carro em frente a um bar badalado e vi ela saindo de lá com um homem que eu não conhecia. Eles estavam de mãos dadas e se beijaram antes de entrar no carro dele. Fiquei em choque. Cheguei em casa e fiquei acordado a noite inteira esperando ela voltar. No sábado às 10 horas ela chegou como se nada tivesse acontecido, contando sobre o evento chato da empresa. Não falei nada na hora porque queria ter certeza do que tinha visto. Comecei a observar mais atentamente. Reparei que ela saía com frequências suspeitas, às vezes 3, 4 vezes por semana, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho. Comecei a anotar discretamente os horários e as justificativas que ela dava. 2 semanas depois da primeira vez que a vi com o desconhecido, decidi investigar mais profundamente. Uma terça-feira que ela disse ter reunião com o cliente até tarde,
Segui o carro dela discretamente depois do trabalho. Para minha surpresa, ela não foi para nenhum restaurante ou escritório. Foi direto para um prédio residencial em Pinheiros. Esperei 2 horas no meu carro. E ela sair do prédio às 22 horas acompanhada de um homem completamente diferente do primeiro que eu tinha visto. Este era mais alto, moreno, mais velho. Eles se despediram com um beijo apaixonado na porta do prédio. Naquela noite, quando ela chegou em casa contando sobre a reunião produtiva, tive certeza de que estava sendo traído sistematicamente. Mas havia algo ainda mais perturbador: eram homens diferentes. Isso significava que não era um caso isolado, mas algo muito mais complexo. Decidi investigar a fundo antes de confrontá-la. Na quinta-feira seguinte, inventei que tinha happy hour com os colegas e sairia direto do trabalho. Na verdade, fui até a concessionária onde ela trabalhava e esperei discretamente num café em frente. Às 18h30 vi ela sair do trabalho, mas não sozinha. Havia um terceiro homem esperando por ela num Audi A4 preto. Este era loiro, aparentava uns 35 anos, bem vestido. Eles se cumprimentaram com um beijo na boca e entraram no carro dele. Segui eles até um hotel boutique na Vila Madalena. Ficaram lá por 3 horas. Quando saíram, ele a levou até o carro dela no estacionamento da concessionária. Vi ele se despedindo de forma bem íntima antes dela dirigir para casa. Naquela noite ela chegou às 22 horas dizendo que tinha ficado organizando a papelada do fechamento do mês. Eu estava completamente chocado. Não era apenas traição, ela estava mantendo relacionamentos paralelos com pelo menos 3 homens diferentes simultaneamente. Nas 2 semanas seguintes, fiz uma investigação completa. Contratei discretamente um detetive particular que um amigo advogado me indicou. O cara era profissional e eficiente. Em uma semana ele me entregou um dossiê completo que me deixou sem palavras. Bianca mantinha relacionamentos regulares e organizados com 3 homens diferentes, além de mim, cada um em dias específicos da semana, cada um achando que era o único. O primeiro era o Carlos, 40 anos, dono de uma empresa de importação. Ela se encontrava com ele às segundas e quartas. O segundo era o Fernando, 38 anos, médico ortopedista, às terças e quintas. O terceiro era o Marcelo, 35 anos, advogado empresarial, às sextas e sábados de manhã. O detetive descobriu que ela usava aplicativos de relacionamento específicos para homens bem-sucedidos, onde se apresentava como consultora de luxo e solteira em busca de relacionamento sério. Cada um dos 3 pensava estar namorando ela há cerca de 6 meses. Mais chocante ainda, ela recebia presentes caros dos 3. O Carlos pagava um plano de saúde premium para ela. O Fernando custeava as idas ao salão de beleza e tratamentos estéticos. O Marcelo pagava um curso de pós-graduação em administração que ela estava fazendo aos sábados. Ela havia criado uma verdadeira empresa de relacionamentos paralelos, com agenda organizada, perfis diferentes para cada homem e benefícios financeiros significativos. Comigo, ela mantinha a fachada de namorada séria e dividia as contas básicas. Com os outros 3, ela era a mulher dos sonhos que eles sustentavam parcialmente. O relatório do detetive incluía fotos, conversas de WhatsApp que ele conseguiu interceptar, comprovantes de pagamentos, até a localização dos apartamentos onde ela se encontrava com cada um. Era um esquema sofisticado e bem organizado. A descoberta mais dolorosa foi que ela falava mal de mim para os outros 3. Nas conversas interceptadas, ela me descrevia como o namorado oficial chato que não pode descobrir sobre vocês e dizia que estava comigo apenas por conveniência enquanto explorava outras opções. Decidi que a vingança precisava estar à altura da traição. Se ela queria jogar esse jogo de múltiplas identidades, eu ia usar isso contra ela. Primeiro, criei perfis falsos nas redes sociais e consegui adicionar os 3 homens como amigos. Passei 2 semanas estudando a rotina deles, os lugares que frequentavam, os horários que estavam livres. Depois, através do detetive, consegui os telefones pessoais dos 3. Liguei para cada um se passando por um amigo preocupado e marquei um encontro individual com cada um para conversar sobre algo importante relacionado a Bianca. Marquei com o Carlos para uma terça às 19 horas num bar em Pinheiros. Com o Fernando para a mesma terça às 19h30 no mesmo bar. Com o Marcelo para 20 horas, também no mesmo local. Calculei o timing para que os 3 chegassem com 30 minutos de diferença. No dia da execução do plano, liguei para Bianca às 18 horas dizendo que tinha uma emergência no trabalho e chegaria em casa muito tarde. Ela disse que coincidentemente também tinha uma reunião que se estenderia até tarde. Provavelmente era o dia de um dos 3. Cheguei ao bar às 18h45 e me posicionei numa mesa estratégica onde podia ver toda a movimentação. Às 19 horas em ponto, Carlos chegou, alto, bem vestido, claramente nervoso. Pediu uma cerveja e ficou olhando para a porta. Às 19h25 avistei Fernando chegando. Quando ele viu Carlos, ficou confuso, mas se sentou numa mesa próxima. Provavelmente
Provavelmente pensou que fosse coincidência. Às 20h05, Marcelo entrou no bar. Quando viu os outros dois, a expressão dele mudou completamente. Era óbvio que ele reconheceu pelo menos um deles. Foi nesse momento que me levantei e caminhei até a mesa do Carlos. Você deve ser o Carlos, falei. Sou o Ricardo. Quem te ligou? Sobre a Bianca. Fernando e Marcelo ouviram o nome dela e imediatamente se aproximaram. Vocês também estão aqui por causa da Bianca? Perguntou o Fernando. Sentamos os quatro na mesma mesa. O clima estava tenso, mas todos queriam respostas. Senhores, comecei. Vocês acham que namoram a Bianca há quanto tempo? Carlos disse 6 meses. Fernando disse 8 meses. Marcelo disse 5 meses. Eu disse 2 anos e meio. Coloquei o relatório do detetive na mesa. Fotos da Bianca com cada um deles em dias diferentes. Prints das conversas onde ela falava sobre os relacionamentos paralelos. Comprovantes dos presentes que cada um dava para ela. O silêncio foi total por cerca de 5 minutos enquanto eles processavam a informação. Filho da puta. Foi a primeira reação do Carlos. Ela me disse que estava solteira há 2 anos. Para mim ela disse que tinha terminado um relacionamento sério recentemente e estava conhecendo pessoas novas. Completou Fernando. Comigo ela falou que era viúva. Disse Marcelo, visivelmente chocado. Descobrimos que ela havia criado histórias diferentes para cada um. Para Carlos, era uma mulher independente focada na carreira. Para Fernando, era alguém que estava superando um relacionamento traumático. Para Marcelo, era uma viúva jovem tentando recomeçar a vida. Cada um tinha uma versão diferente da personalidade dela. Com Carlos ela era mais executiva e ambiciosa. Com Fernando, mais frágil e carente. Com Marcelo, mais madura e experiente. Comigo, era namorada normal e caseira. Passamos 3 horas naquele bar compartilhando histórias. Era surreal descobrir que estávamos literalmente dividindo a mesma mulher sem saber. Cada um achava que conhecia a verdadeira Bianca, mas na verdade nenhum de nós conhecia. No final da noite, decidimos fazer uma vingança coletiva. O plano que bolamos foi simples, mas devastador. Cada um de nós marcaria um encontro especial com ela no mesmo sábado, no mesmo local, com 30 minutos de diferença. Mas desta vez, todos nós estaríamos lá ao mesmo tempo para o confronto final. Carlos ligou para ela na quarta-feira marcando um jantar romântico para sábado às 20 horas no restaurante do Hotel Unique. Fernando ligou na quinta marcando um encontro especial às 20h30 no mesmo local. Marcelo ligou na sexta marcando às 21 horas. Eu marquei um jantar de reconciliação às 21h30, dizendo que queria conversar sobre nosso relacionamento. No sábado, chegamos todos às 19h45 e nos posicionamos em mesas estratégicas. Às 20 horas em ponto, Bianca chegou deslumbrante, vestindo um vestido vermelho que Fernando tinha dado de presente para ela. Se dirigiu direto à mesa do Carlos. Ficamos observando a interação. Ela estava claramente encantadora, fazendo aquele charme que conhecíamos bem. Carlos estava sendo gentil, mas com a expressão tensa de quem sabia o que estava por vir. Às 20h25, Carlos se levantou e disse algo para ela. Pelo que conseguimos ver, ele disse que precisava ir ao banheiro. Bianca ficou na mesa, mexendo no celular. Às 20h30, Fernando se aproximou da mesa dela. A expressão de choque no rosto da Bianca foi indescritível. Ela tentou falar alguma coisa, mas Fernando se sentou calmamente e começou a conversar. Às 20h45, foi a vez do Marcelo. Quando ela viu o terceiro homem se aproximando da mesa, ficou pálida. Tentou se levantar, mas os três a convenceram a ficar sentada. Às 21 horas, eu me aproximei da mesa. Quando ela me viu, simplesmente desabou. Começou a chorar desesperadamente, tentando explicar a situação impossível. Bianca, eu disse calmamente, queremos que você explique para todos nós quem somos na sua vida. Ela tentou inventar alguma história, mas era impossível. Carlos mostrou a ela as fotos que o detetive tinha tirado. Fernando mostrou as conversas de WhatsApp que ele havia imprimido. Marcelo mostrou os comprovantes dos pagamentos que fazia para ela. A revelação mais dolorosa veio quando ela finalmente admitiu tudo. Disse que havia começado como algo casual, mas que tinha se tornado um estilo de vida. E gostava da variedade e dos benefícios que cada relacionamento proporcionava. Vocês me dão coisas diferentes, ela tentou explicar. O Carlos me dá segurança financeira. O Fernando me trata como princesa. O Marcelo me desafia intelectualmente. O Ricardo me dá estabilidade emocional. Era como se estivéssemos sendo reduzidos a funções específicas na vida dela. Não éramos pessoas que ela amava. Éramos prestadores de serviços emocionais e financeiros. O restaurante estava cheio e várias pessoas começaram a reparar na confusão. Bianca estava chorando, tentando sair da mesa, mas os 4 homens a cercavam querendo explicações. Carlos foi o primeiro a falar. Bianca, você me fez acreditar que éramos exclusivos. Gastei dezenas de milhares de reais com você. Fernando continuou. Você disse que estava aprendendo a amar
chamar de novo. Eu cancelei outros compromissos para estar disponível sempre que você precisasse. Marcelo completou: você falou sobre casamento, sobre construir uma vida juntos. Como você consegue mentir olhando nos nossos olhos? Quando chegou minha vez, eu disse: Bianca, você dividiu casa comigo por 1 ano. Dormiu na minha cama todas as noites sabendo que estava mentindo. Como você consegue viver com isso? Ela não tinha resposta. Apenas chorava e pedia desculpas, dizendo que havia se complicado e que nunca quis machucar ninguém. A vingança culminou quando Carlos anunciou que havia cancelado o plano de saúde dela. Fernando disse que não pagaria mais os tratamentos estéticos. Marcelo informou que estava cancelando o curso de pós-graduação. E eu disse que ela tinha até o final do mês para sair do apartamento. Em questão de 15 minutos, todo o esquema financeiro que ela havia construído desmoronou. Ela perdeu os 4 relacionamentos e todos os benefícios simultaneamente. A última coisa que dissemos para ela foi que cada um de nós contaria para nossos círculos sociais sobre o esquema que ela mantinha, para que outras pessoas não caíssem na mesma armadilha. Saímos do restaurante juntos, deixando ela sozinha na mesa. No estacionamento, trocamos contatos e ficamos amigos. Era estranho, mas compartilhávamos uma experiência única que nos unia. Nos dias seguintes, Bianca tentou entrar em contato com cada um de nós separadamente, tentando explicar e reconquistar. Mandava mensagens longas, ligava chorando, apareceu no meu trabalho 2 vezes, mas todos nós já tínhamos decidido cortar contato completamente. Uma semana depois do confronto, ela se mudou do apartamento. Soube por terceiros que foi morar com uma prima em outra cidade. Aparentemente, o esquema dela havia se tornado conhecido no círculo social dela e ficou insustentável continuar em São Paulo. 2 meses depois, o Carlos me ligou dizendo que havia descoberto que ela tentou aplicar o mesmo golpe em outro grupo de homens numa cidade do interior, mas que alguém que nos conhecia havia alertado sobre ela. Hoje, 8 meses depois, os 4 ainda mantemos contato. Nos tornamos amigos improváveis unidos por uma experiência bizarra. Às vezes saímos para beber e rir de como fomos todos enganados pela mesma pessoa. Aprendi que existem pessoas capazes de uma manipulação psicológica muito mais sofisticada do que eu imaginava. Bianca não era apenas uma mulher infiel, era uma manipuladora profissional que havia transformado relacionamentos em fonte de renda. A confiança que tenho nas pessoas mudou para sempre. Hoje sou muito mais observador, faço mais perguntas, presto atenção em inconsistências, mas não me tornei paranoico ou amargo. 6 meses depois do episódio, comecei a namorar novamente, esta vez com alguém que conheci de forma completamente natural, através de amigos em comum, sem aplicativos ou encontros casuais. Contei toda a história para ela desde o início, e ela entendeu perfeitamente minha necessidade de transparência total. A vingança que executamos foi épica porque foi coletiva e educativa. Não foi apenas raiva ou desejo de machucar, foi uma forma de justiça onde todos os envolvidos puderam ver a verdade ao mesmo tempo e tomar suas decisões de forma consciente. E o mais importante, impedimos que ela continuasse enganando outras pessoas da mesma forma. Às vezes, expor publicamente a verdade é a única forma de proteger futuros alvos de pessoas manipuladoras.